Oi, gente. Tá. Pois é. Vamos lá. A raiz, origem do mesentério, está direcionada oblíqua e inferiormente para a direita. E aí? Qual seria o erro disso? É porque é pra direita, né? É que é pra direita mesmo. Perfeito. Ai, meu Deus. Eu li errado, eu já dei a resposta. Meu Deus. Tá. Entre as duas camadas de mesentério, uma prega flabeliforme do peritônio, estão os vasos mesentéricos inferiores, linfonodos e uma quantidade variável de gordura e nervos autônomos. Qual seria o erro? Os superiores. Isso, mesentéricos superiores. A C tá certinha. Juntos, jejuno e ilho tem em média 7 metros de comprimento. O jejuno representa 2/5 e o ilho 3/5 da parte intraperitoneal do intestino delgado. E a última, ela é falsa, por quê? Porque não começa na flexura, né? Começa lá no duodeno, né? Na parte pra cima. Isso. Perfeito, gente. Essa aqui, essa 10, foi uma questão que, inclusive, caiu na prova de monitoria. E caiu na minha prova. Foi engraçado isso. Alguém sabe me dizer quais são essas conexões dos troncos arteriais? A arcada pancreática duodenal e a arcada de Giolan. Mas elas são formadas por quem? A arcada pancreática duodenal é formada pelas artérias pancreáticas duodenais superiores, anterior e posterior, que são ramos da artéria gastroduodenal, que é ramo da hepática própria, que é ramo do tronco cilíaco. Isso. Aí tem as artérias pancreáticas duodenais inferiores, anterior e posterior, que são ramos diretos da mesentérica superior. Isso é a arcada pancreática duodenal. Aí a arcada de Giolan é formada entre a mesentérica superior e inferior, que a superior ela tem o ramo dela, a artéria cólica média, que vai ter o seu ramo esquerdo, que vai se juntar com o ramo ascendente da cólica direita, que vem da mesentérica superior. Simplesmente é isso. É isso mesmo, gente. E se vocês respondessem isso, vocês levariam um ponto cheio, porque foi o que eu respondi. E estava tudo certo, tá bom? Então, essas conexões aí, a arcada pancreática duodenal e a arcada de Riolan, a arcada de Drummond, tá bom? Essa questão, ela é da Amanda, eu acho. Amanda tá aí? Eu tô. Oi, Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Dá sim. Tá. Paciente masculino, 20 anos, chega ao pronto-socorro vítima de ferimento por arma de fogo no hipocôndrio esquerdo e orifício de saída em fossa ilíaca direita. Ao exame físico, as vias aéreas estão pérvias, aparelho respiratório se encontra sem alterações. Tá. As mucosas estão hipocoradas, 2 cruzes em 4, ultrassom na sala de trauma com líquido livre na cavidade abdominal. Tá, isso aí não é importante, indica a laparotomia exploradora pelo cirurgião de plantão. Cite 15 estruturas, órgãos pertencentes à cavidade abdominal que podem ter sido lesionados. O que vocês acham que pode ter sido lesionado, gente? Tem um espaço muito grande entre hipocôndrio esquerdo, que ele fala orifício de saída, que é a fossa ilíaca direita. Vocês têm alguma ideia? Pô, é muita coisa. Nossa, É muita coisa. É muita coisa, são 15 estruturas, então daria para vocês colocarem estômago, o baço, o rim esquerdo, glândula suprarrenal esquerda, colo, a flexura, as artérias, às vezes plênicas, pelve renal, deixa eu ver o que mais, cauda e corpo do pâncreas, os ductos pancreáticos, junção do duodeno vaginal, seco, né, mais para a fossa ilíaca direita, seco, apêndice, as artérias, isso,
Até se a bexiga dele tivesse muito dilatada, poderia pegar um pouco da bexiga na fossa ilíaca direita, se estivesse cheia de urina. Os ureteres também, a parte abdominal deles. E Numa basicamente, se a gente escrevesse alguns vasos, caberia ou ele só quer realmente, tipo assim, órgão, estrutura maior assim mesmo? caberiam. Eu acho que a menina, na prova da 43, botou as artérias esplênicas, ele considerou tudo. Ele considerou as faces esqueci o nome agora. De Scarpa e de Campos, se eu não estou enganada. Pessoas, reto do abdômen, tudo ele considerou. Todas as estruturas. Fica bem Começa a abrangente. dar pele, mano. E é verdade, põe tudo. Deu para entender de boa? Então, vocês pegam aí que tem desde o hipocôndrio esquerdo até a fossa ilíaca direita. Então, na dúvida, sempre pequem pelo excesso, nunca pela falta. Quais as estruturas lesadas que podem ser responsáveis pelo líquido livre na cavidade abdominal? Alguém tem alguma ideia? Foi lesionado o mesentério do intestino para sair o líquido. Eu esqueci agora. Tem várias estruturas também, vocês poderiam colocar o baço, né? Principalmente se fosse sangue, o pâncreas, suco pancreático, o próprio ducto pancreático, né? Se forma na cauda do pâncreas, os ureteres, a parte abdominal dos ureteres, a parte abdominal do esôfago. Cuidado quando se vocês forem colocar intestino, né? Porque pega mais ali a parte de delgado, porque ali a parte do seco já é mais pastoso as fezes, não tem mais tanto líquido assim. Então pensa mais em duodeno, alças jejunais e ileais, até a pelve renal, né? Já que entrou ali em hipocôndrio esquerdo. Então são essas estruturas que seriam responsáveis por líquido livre na cavidade abdominal. Então vocês têm que citar tudo mesmo. Eu acho que pouquíssimas pessoas pegaram ponto cheio nessa de líquido livre, porque tem muita coisa que dava para ser citado. Aí geralmente só pegou ali pâncreas, estômago também, né, que eu esqueci de falar. Todas essas estruturas. Pode passar, Karine. No caso, aqueles vasos maiores também atingiria? Por exemplo, a artéria mesentérica superior. Pode ser, principalmente pela relação com o pâncreas ali, né? A artéria esplênica também. Acho que ele consideraria assim. Mas pensa principalmente nas vísceras, né? Paciente do sexo feminino, 40 anos, chega ao pronto-socorro com dor contínua de moderada intensidade em hipocôndrio direito, com irradiação para a escápula direita. Náuseas e vômitos, apresenta icterícia, pele e escleras amareladas, colúria e acolia fecal. Realizou ultrassonografia que evidenciou cálculos na vesícula biliar e o ducto colédo estava bastante dilatado. A paciente foi diagnosticada com coledocolitíase, cálculo dentro do colédoco, e foi submetida a um procedimento chamado de CPRE, colangiografia pancreática retrógrada endoscópica, que consiste em entrar com o aparelho endoscópico pela boca do paciente e até a papila maior do duodeno. Lá se cateteriza a ampola hepatopancreática e joga contraste dentro do ducto colédo e ducto pancreático. Faz um raio-x para localizar o cálculo, depois com bisturi elétrico, a ampola hepatopancreática é aberta para aumentar o orifício e retirar o cálculo com uma pinça específica. Eita, cansei já. No primeiro dia após o procedimento, o paciente se queixava de dor epigástrica de forte intensidade, vômitos incoercíveis e taquicardia. Explique, baseado nos seus conhecimentos anatômicos, o que pode ter acontecido. Alguém consegue me dizer o que aconteceu? Acho que a Karina já falou um pouco dessa relação entre cálculos e o que aconteceu. Alguém tem alguma ideia? Seria pancreatite? Sim, tu consegue me dizer por que aconteceu? Porque se tiver um pequeno cálculo obstruindo ali a ampola hepatoduodenal, né, na sua porção mais distal, a bile
ela reflui para dentro do pâncreas, né, causando uma distensão e uma possível inflamação. Isso é um dos casos, sim, mas no caso da questão, a pancreatite estava mais relacionada com o procedimento que foi feito, que no caso foi a CPRE, né? Mas explicando mais o que aconteceu. Normalmente, o cálculo da vesícula eram cálculos pequenos. Esses cálculos pequenos, eles então migraram do ducto cístico para a via biliar principal, que é o ducto colédoco, e se instalaram, né, na parte mais inferior. Aí, por que ele tem, né, a colia fecal, colúria e icterícia? Icterícia porque tem obstrução na via biliar, e a bile não consegue passar para o duodeno, então ela vai refluir para o fígado, e aí, principal componente da bile, bilirrubina, né, e aí vai se depositar em escleras, etc. Colúria, que é as fezes vão estar mais escurecidas, a urina vai estar mais escurecida pela presença de bile, também pela maior presença no sangue, né? E aí vai ser filtrado pelos rins. E a colia fecal é porque quem dá a coloração das fezes é a própria bile, né? E se não está indo para o trato gastrointestinal, essas fezes não serão coloridas, digamos assim. E aí o que aconteceu? Quando ele foi fazer esse procedimento, que também é diagnóstico e também é de tratamento, quando ele injeta contraste, achei muito específico, mas acho que não sei se era isso que ele queria. Quando ele injeta contraste, ele injeta por pressão. E essa pressão acaba provocando a lesão no pâncreas e causa pancreatite. Basicamente é isso. Qual a relação posterior das estruturas anatômicas que podem estar causando esse quadro clínico do paciente? Creio eu que ele queria todas as relações posteriores. Oi. Eu não entendi muito bem. Então, tipo, o que causou a pancreatite foi a CPRE, que é para identificar, tipo, o cálculo? Isso causou a pancreatite? Na hora que ele vai colocar, para mostrar lá, tipo, acho que é fluo que ele coloca, alguma coisa assim aí. Foi, porque, sim, exatamente. Ou ele pode ter, o que pode ter acontecido também? Ou ele não, algum cálculo foi parar para dentro do ducto pancreático ou ficou impactado na ampola, mas dificilmente porque ele já teria identificado esse cálculo e porque ele já disse que retirou o cálculo, né? Aí a possível complicação seria por essa injeção de contraste no ducto pancreático, que acaba levando a uma inflamação, ou porque tinha outra parte do cálculo foi para lá, mas dificilmente eu acho que isso aconteceria. Mas muito mais pelo procedimento. Eu interpretei assim, né? Não sei. Outra parte do cálculo, tu diz, é quando, tipo, o cálculo meio que quebra e uma parte dele ele consegue tirar e a outra parte fica obstruída. Tipo isso também. Seria uma das causas. Mas creio eu que o problema aqui foi a CPRE, né? Mas poderia ser isso aí também. Deu para entender? Beleza, entendi. Uma relação posterior das estruturas anatômicas que podem estar causando esse quadro clínico do paciente. Então, botaria a relação posterior do colédoco, que eu acho que a principal relação que ele tem é com a tríade portal, então a gente sabe que a gente tem o ducto colédoco mais anteriormente, mais posteriormente a artéria hepática e mais profundamente a gente vai ter a veia porta. Poderia até relacionar com a margem inferior do fígado também. Então, a relação do colédoco basicamente é com a tríade portal, a relação mais posterior. Falaria também da relação do pâncreas, né, já que é um órgão principalmente envolvido aí. Então, as relações posteriores da cabeça do pâncreas, então a gente tem os vasos renais, a veia cava inferior, a gente tem o ducto colédoco, lembra lá que ele fica num sulco na face posterior-superior da cabeça do pâncreas, então tem essa relação com o colédoco também. De colo, a gente tem principalmente os vasos mesentéricos superiores, certo? E, inclusive, foi até uma pergunta da minha prova prática, ele perguntou qual era a relação do pâncreas, se o pâncreas tinha relação com algum vaso importante, no caso seria para citar os vasos mesentéricos superiores, e aí a própria veia porta, né, que se forma posterior ao colo do pâncreas. E o corpo, que tem relação com a glândula suprarrenal esquerda, o rim esquerdo, os vasos renais esquerdos, a própria aorta também,
E as relações da cauda, no esquerdo também, não mais falando de relação posterior, mas a gente tem uma relação muito íntima com o hilo esplênico, a flexura esplênica, ou flexura esquerda do colo. Outra coisa, sempre que tiver essa dor epigástrica de forte intensidade, é uma dor absurda de pancreatite, né? Eu nunca senti, mas é o que falam. E esses vômitos incoercíveis são bem característicos. Ataque cardíaco pelo próprio processo inflamatório também, mas falando em questão mais anatômica, eu acho que também porque a pancreatite, ela tende a se estender para os tecidos peripancreáticos, ou seja, tudo que está ao redor do pâncreas. Às vezes, as coleções que ficam ao redor do pâncreas, elas podem se estender e até inflamar a parede posterior do estômago e causar problemas como, sei lá, pirose, regurgitação ácida, ou o estômago acaba ficando muito cheio, o paciente não consegue se alimentar, e até pelos vasos que estão mais posteriores ao pâncreas, essa compressão poderia levar a uma taquicardia, né? Já que estariam comprimidos esses vasos importantes, aí teria que ter uma força maior, então o coração ele começa a bater mais forte. E deixa eu ver se relação posterior de pâncreas, né? E eu falaria desses, né? E do ducto pancreático principal, mas no caso não tem tanta relação posterior, que é basicamente as relações do pâncreas, que ele se forma na cauda, etc. Ah, tá, esqueci de falar do duodeno. O duodeno, já que a ampola hepatopancreática vai se abrir o ducto colédoco e o ducto pancreático principal vão formar uma ampola hepatopancreática que se abre na parede posterior-medial do duodeno, né? Na papila maior. Então, seria importante vocês citarem essa relação do duodeno com ducto colédoco e ducto pancreático principal como relação posterior das estruturas que seriam cometidas nesse caso. Então, só para sintetizar, eu citaria as relações posteriores do pâncreas, do colédoco e do duodeno. É isso. Tá, beleza. Obrigada, Amanda. Gente, então De nada. aqui. A gente falou sobre a cava inferior e os seus vasos. Isso aqui eu acho interessante de comentar com vocês, que é sobre a linha de Kant. Eu não sei porquê, mas o professor Araújo gosta muito dela. E as pessoas sempre acham que a linha de Kant divide o fígado em lobo hepático esquerdo e direito. Não confundam isso. A linha de Kant ela é meio que correspondente à cisura hepática principal e ela vai fazer meio que uma divisão nesse lobo hepático direito, tá bom? E vejam as segmentações do fígado, vejam as partes deles. Eu só coloquei essa parte aqui para vocês não esquecerem de olhar certinho essas divisões, essas fissuras. Isso aqui. Alguém sabe me dizer o que é o triângulo de Hasselbalch? É o sítio da hérnia direta. Isso, ele serve como um parâmetro, né? Para as hérnias inguinais. Então, medialmente, tu vai ter a margem lateral do reto abdominal, inferiormente, tu vai ter o ligamento inguinal, e superolateralmente, tu vai ter os vasos epigástricos inferiores. E qual é a relação? É que a hérnia inguinal indireta, ela vai acontecer lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, enquanto a direta acontece medialmente. Tá bom? Clóvis, tá aí? Cadê o Clóvis? Clóvis? Gente, o Clóvis. E aí, galera? Toma aí. Perdão. E aí, Lu? Você quer fazer algum acréscimo sobre hérnia inguinal? Não. Eu quero aprender, pô. Tô aqui pra aprender. Não, amigo. Fala aí, ajuda.
Tá, O beleza. cara é A gente humilde precisa sempre mesmo. saber. O que a gente sempre precisa saber? Diferenciação entre a hérnia inguinal direta e a indireta, que eu acho que a Karina já falou aqui antes, certo? Então, beleza. Como é que a gente diferenciaria a que passa diretamente pelo canal femoral, que a gente chamaria de... Perdão, a que não passa pelo canal inguinal, perdão. Então, por isso que você ia chamar de hérnia inguinal direta. E a que passa pelo canal, a gente chamaria de indireta. As hérnias inguinais diretas, geralmente elas passam por um triângulo, que eu acho que a Karina falou, já devem ter falado em algumas monitorias. Qual o nome desse triângulo? Alguém se recorda? Ela acabou de falar. Hasselbeck. Hasselbalch, né? Beleza. E o que delimita esse triângulo, primariamente? Tipo, eu sei que a Karina falou de novo, eu só tô repetindo, mas depois vai ter um sentido. Ou não, vamos ver. Vai, Tá. galera. O que delimita esse triângulo, basicamente, é a borda lateral do músculo reto lateral, certo? Medialmente. Lateralmente, os vasos epigástricos inferiores, que correspondem a uma prega umbilical, certo? E inferiormente, o ligamento inguinal. E essa região, que é o triângulo de Hasselbalch, ele tem essa maior tendência a romper, de romper não, né? De herniar o tecido, justamente por ser uma região onde a musculatura ela é mais fina em relação ao resto do corpo, certo? Às outras regiões da parede anterolateral do abdômen, melhor dizendo. Beleza. Existem algumas diferenças entre qual é mais comum de um em relação ao outro. As hérnias inguinais são eminentemente mais comuns em homens, pessoal, tá? Principalmente a hérnia inguinal indireta, tá bom? É bem mais comum no homem, por um motivo muito simples. Alguém sabe me dizer por que a gente tem hérnia inguinal indireta no homem, muito mais mais prevalente do que em mulher? Funículo espermático. Ok, o funículo espermático é um dos conteúdos pelos quais passam o ligamento inguinal. Mas por que é mais comum no homem, não na mulher? É porque o homem tem o funículo espermático? Não exatamente por isso. Mas porque a mulher passa por meio, no canal inguinal da mulher, passa uma outra estrutura, que seria o Ligamento redondo. ligamento redondo do útero. Isso. O teres, né? O ligamento teres do útero, que ele vai se fixar, né, na parte posterior dos lábios maiores, e é como se ele formasse, ele tem essa capacidade, digamos assim, meio que fechar esse canal. E ele fecha esse canal e faz com que não tenha muito essa possibilidade de herniar, o que difere do homem. O homem, por que o canal ele é pérvio, ele tem essa possibilidade? Isso aí tem que ver lá da embriogênese do canal inguinal. A gente vai ver que a nossa formação dos testículos no homem, ela tem uma formação na região lombar, certo? Uma região que a gente chama de gubernáculo, se não estiver enganado. Esse testículo ele vai descendo conforme o desenvolvimento embrionário vai se passando e ele vai se invaginando na região do canal inguinal. Essa invaginação, né, que inclusive faz parte de um dos conteúdos do canal inguinal, que são os resquícios, né, da túnica vaginalis, né, que eles chamam assim, se não estiver enganado, acaba por criar um espaço que é propício, ou que é possível, melhor dizendo, de algum conteúdo passar por ele. Beleza? Tem pessoas que têm hérnias inguinais, mas elas não são visíveis. A gente só consegue induzir esse tipo de hérnia se a gente aumentar a pressão intraabdominal da pessoa. A gente aumenta a pressão dela. Como é que a gente pode pedir para um paciente aumentar a pressão dentro do abdômen dela e, digamos assim, forçar uma hérnia, induzir uma hérnia? É aquele de tossir na mão? É exatamente isso. É o sinal de Valsalva, exato. É a manobra de Valsalva, melhor dizendo. Isso aí, Áurea, a mesma coisa. Você sopra para dentro ou pede pro paciente tossir contra a mão dele e ele vai gerar uma pressão intraabdominal maior que vai poder permitir que se expila, né? Se saia, né? A herniação. Beleza. Gente, basicamente, acho que essa é uma das coisas mais importantes que tem que se lembrar. Lembrar também que as herniações, elas podem induzir a obstruções intestinais, certo? Então, se por algum acaso cair na prova de vocês que o paciente teve uma oclusão, né, ele desenvolveu
como é que eu posso dizer assim? Um abdômen agudo obstrutivo, que fez com que o intestino delgado, que está herniado, ele torcesse sobre o seu próprio ângulo. Vocês conseguem observar que essa alça intestinal que hernia, ela é suscetível à rotação, e quando ela se rota sobre o próprio eixo, ela pode se auto-estrangular, e isso pode isquemiar esse tecido. Então, o paciente pode evoluir com uma maior quantidade de dor, né? Do que seria natural da hérnia, que nem sempre é dolorosa. Tá bom? Então é algo que vocês poderiam explicar numa questão deles, caso eles pedissem. Aí, acho que assim, o caso clássico que eles podiam pedir para vocês é falar sobre as estruturas que formam o canal inguinal, como é delimitado o anel inguinal interno e o externo, certo? O superficial e profundo, onde eles se localizam em relação principalmente ao triângulo de Hasselbalch, e mais importantemente também ainda, né, alguma situação que correlacionasse a um aumento de pressão. Então, acho que um caso clássico seria, por exemplo, um paciente está fazendo academia. Aí aumenta a pressão dele conforme ele faz um exercício de tensão, um agachamento, algo do tipo, e acaba que o tecido hernia por isso. Então, eu acho que seria uma proposta interessante de questão para eles. Nunca vi eles cobrando, mas eu acho interessante. Perfeito, amigo. Muito obrigada. Gente, é isso. Esses foram os pontos que eu vi que eu acho que seriam interessantes para a prova de vocês. Deem uma olhada em parede anterolateral, nas estruturas, nos vasos, nervos. Deem uma olhada em peritônio, parietal, visceral, vísceras e suas relações. E, vou fazer contenção de danos. Ver pelo menos irrigação, sabe? Fígado sempre cai, pô. Sim, por isso que eu falei, o Araújo gosta muito de segmentos de fígado, linha de Cantley, divisões, enfim, dei uma olhada em fígado, relações do pâncreas, eles gostam bastante também. Que mais, Cláudio? Apendicite, gente, a gente não trouxe aqui questão de apendicite, mas pode vir também. E às vezes aquelas coisas mais básicas também, né? Saber diferenciar intestino, jejuno, do ilho. Isso. Geralmente os professores gostam muito de trabalhar dentro da área deles, né? Então, por exemplo, já teve uma questão do Araújo que ele perguntou quais eram as artérias que são, os ramos da horta que são suprarrenais ou infrarrenais, né? Porque vocês vão ver lá depois de um tempo que é uma classificação dos aneurismas da horta abdominal, e é importante a gente saber quais vasos vão estar acima da artéria renal e quais vão estar abaixo da artéria renal. Então é importante vocês terem isso bem visualizado, porque pode ser que caia de novo, algo do tipo. Isso. E até a prova a gente vai respondendo aí as dúvidas. Não se preocupem. Estamos aqui, né? E é isso. Espero que essas questõezinhas tenham ajudado vocês. E é isso, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada, Clóis. E boa noite.